Fala galera, bem-vindos ao 21º episódio do Super Gamecast, o podcast da Super Gameplay. Hoje o tópico da semana é Final Fantasy. A gente quer falar da série, da importância da franquia aí para o mundo dos games e para nossas vidas também. Os melhores e piores jogos de cada um, personagens marcantes, a arte do jogo, né? E todos os seus conceitos aí. E para isso a gente está aqui com os mestres da Super Gameplay, o Leandro. Opa, e aí galera? Também com o Demétrio. Sou Joe. É isso aí. E antes da gente começar, temos, claro, as principais notícias da semana. Ferraz, o que você traz para nós? Bom, essa semana separamos, né, 8 notícias aqui, mais importantes. Semaninha morna depois dos eventos da semana passada, né? Ainda bem, né? Tinha que dar uma acalmada, tinha que respirar, né? Exatamente. E aí, a primeira notícia é que a Ubisoft confirmou o beta do Ghost Recon Wildlands. Já dá pra fazer inscrição, inclusive, vocês já fizeram, né? Fizemos. Of course. Que esse aqui é o jogo pra gente, cara. É co-op, no mundo aberto, com veículos. É o The Division da Bolívia, né? Na Bolívia. Ah, tô com dó desses bolivianos, viu? Ixi, você vai meter bala? Inclusive soltaram o mapa hoje, né? Aí parece que tinha 21 áreas e cada área tem seu chefe, uns negócios cabulosos lá. Já tô até imaginando um tanto de ícone que vai ter no mapa. Pois é, 21 áreas e imagina quantos ícones por área. Vai ser uma loucura isso. Vai ter mais lugar, vai ter mais coisa pra fazer do que no jogo especial. No Witcher? One's Man lá. No Man's Sky. Infinitas possibilidades, infinitos ícones. Ícones gerados proceduralmente. Pensou o dia que a Ubisoft fizer isso? Cada vez que você liga o jogo é um ícone diferente pra você fazer. Ah, não. Mas, assim, o Carlão falou, 21 regiões, né, no mapa, 11 biomas, 11 que aí biomas. tem seu próprio clima, vegetação, animais, plantas. E as regiões têm a população, diz lá um carinha, um desenvolvedor que cada região tem lá a sua população que vive sua vida, né? Então, você interagindo ou não, a pessoa tem o ciclo dela de ir dormir, acordar, ir trabalhar. Bem Witcher. Interessante. E o beta ainda não tem data. E ainda não falaram. Vai ter um beta aberto, né? Já tinham anunciado antes. Esse, no caso, é um fechado, né? Uhum. Já que precisa de inscrição. Mas o jogo chega em 7 de março de 2017. A segunda notícia é que Overwatch vai ter um evento de Natal começando no dia 13 de dezembro. O que é bom, né? Sempre é bom ter evento, só é triste não conseguir pegar todas as skins que libera. Legal. Terceiro evento aí do jogo já, né? Já teve Jogos Olímpicos e Halloween, né? Isso. Nossa terceira notícia é que após a maior Black Friday da história, o PS4 alcançou 50 milhões de unidades vendidas. Olha só. Bom número, né? Bom número. Tá no ritmo aí pra quebrar o recorde do PS2, né? Acho que o PS2 mundialmente teve, não sei se é 80 ou 70 milhões de unidades vendidas até hoje. Então o PS4 vai quebrar essa marca facinho. Até porque o PS2 foi uns 7 anos, né? Isso. A vida dele, mais ou menos. E talvez o detalhe mais curioso dessa notícia aí é que o Xbox One ele tinha superado o PlayStation em vendas, pelo menos nos Estados Unidos, nos últimos meses, né? Acho que nos últimos 3 ou 4 meses. E aí agora em novembro, com a Black Friday e tal, o PS4 voltou a superar, né? Mas no total, apesar da Microsoft não liberar números, mas no total estima-se que o PS4 tem pelo menos o dobro de unidades vendidas aí que o Xbox One. Então, praticamente já ganharam. Praticamente não, né? Já ganharam a geração, agora mas já estão olhando pro futuro já. Bom, beleza. Nossa quarta notícia é que o Nintendo Switch pode vir a ter suporte a jogos do GameCube. Boa notícia, hein? Ótima notícia.
Tinha uns jogos bons, tipo Metal Gear Solid Twin Snakes. Topíssimo. Tem um Mario Zelda Tennis também, não também. tem? O Zelda é o mesmo que foi lançado pro Wii, né? Não é o Isso, aquele que você teve muitos anos e nunca jogou. Twilight Princess. Twilight Exatamente. Princess. Que decepção. Tô É, triste agora. Mas legal isso aí, é pelo Virtual Console, né? O jogo emulado. E Nintendo já tem Nintendinho, Super Nintendo e Nintendo 64 nos Virtual Console atual, né? Então adicionar o GameCube é natural. E tem muito jogo do GameCube, apesar de não ter sido um console tão famoso quanto os outros. Mas tem muito jogo aí que é fantástico, né? Tipo, até o Super Smash Bros. Melee, ele é jogado até hoje nos campeonatos de esportes aí, né? Então trazendo isso pra um Switch é uma jogada fantástica da Nintendo. Ainda não foi confirmado, né? Mas foi relatado pela Eurogamer, que afirma que fontes ligadas à companhia compartilharam essa informação. A gente vai saber mais do Switch em janeiro, né? Quando a Nintendo faz aquele evento, acho que é dia 12. Dia 12, isso. Acho que a gente deve saber mais detalhes técnicos e outras coisas, preço e outras coisas, né? Mas temos que aguardar. O console chega mesmo em março. Isso. Beleza. A quinta notícia, continuando mais ou menos na Nintendo, Pokémon GO ganhou uma nova atualização e os novos Pokémons, uma nova leva aí de Pokémons deve chegar em breve. Yes! Mais Pokémons. É bacana, né? A atualização, primeiramente, ela permite, entre outras coisas, transferir vários Pokémons de uma vez pro professor lá, o que ajuda demais. Isso aí facilita mesmo. E já está disponível, né? E teve outra coisa, na data dessa gravação desse podcast, teve outra atualização que adicionou o recurso dos Pokémons próximos aqui no Brasil. Que aí torna mais fácil de achar eles. É aquele que não lista o Pokémon perto do Pokéstop, do Pokéstop, né? isso. Saquei. Pokémon, agora eu concordo que o Pokémon GO ganhou melhor mobile. Tá mais recurso interessante, mais coisa para ajudar o jogador, né? E o mais importante é que esses novos Pokémons já foram confirmados pela Niantic. Só que ela não deu detalhes, né? Mas deve ser a segunda geração lá do Gold e Silver, né? E detalhes vão sair no dia 12. Dia 12, que inclusive é a data desse podcast. De lançamento desse podcast, né? Confiram tudo na supergameplay.com.br. Olha só muito isso bom, muito bom. Nossa sexta notícia. Não vamos nem prolongar a quinta, não? Não. Perguntando se ainda tá jogando. A gente já fala de Pokémon GO, deve ter uns 10 podcasts. O povo deve estar cansado da gente. O Demetrio não cansa de falar, não, mas tá jogando. Que isso, tô caladinho. Eu só falei tá jogando ainda. Eu tô jogando. Inclusive falta 3 candy pro meu Charizard. Olha só. 3. Quem candy mais demorado. Candy mais demorado. 10 km exatamente. Umas 5 voltas no parque. Bom, e a sexta notícia, Final Fantasy XV vai ter atualizações gratuitas com melhorias e novas cenas de história. Isso aqui é polêmico, peraí. Calma, Carlão, respira. Eu sei que o Carlão não gostou disso. Diga aí, por quê? O que vai acontecer é o seguinte, que eles disseram que vão melhorar o gameplay do capítulo 13, que os jogadores reclamam que é meio parado, não sei o quê. O Carlão depois vai falar isso melhor. E vão explicar melhor as motivações de um personagem, que as pessoas também reclamaram, que não entenderam muito bem. Então vai adicionar cenas de história, cara. Isso aí prejudica quem já jogou, né? Sim, né? A pessoa não vai ter a experiência que ela... Ideal, né? A experiência ideal. Na realidade... Mas também é bom porque a Square tá melhorando, querendo melhorar ainda. Meu sentimento é um pouco... É isso aí, meu sentimento é um pouco conflitante. Ao mesmo tempo, é positivo porque a Square... Raramente, né, a Square japonesa faz essas modificações baseadas em feedback da comunidade. E eles estão fazendo, né? O povo reclamou do capítulo 13, que eu discordo um pouco, mas isso é mais spoiler, depois a gente fala.
E Não, depois a gente não fala não. A gente não fala, pelo depois que amor de vocês Deus. jogarem, Eu já, depois que vocês já jogarem. fiquei grilado aqui. Eu falei, Não, putz, só que chegar o capítulo 13 eu já vou ficar... Eu tinha visto essa notícia antes de fazer o capítulo 13, e quando eu fiz, não... Falei, não, o que o povo falou disso, né? Não entendi. Mas vocês podem pensar diferente também. Enfim. Mas o foda, cara, é porque ao mesmo tempo é sacanagem, né? Com quem comprou o jogo aí no lançamento. Mas volta naquela velha história nossa, que já tivemos até um podcast exclusivo pra isso, que é a história das pré-vendas e de comprar jogo no lançamento, etc, né? A gente sempre vai servir de beta tester aí, de early access pro povo daqui a um ano, né? Então, esse é o problema dos jogos no lançamento, né? Eu ia deixar de comprar Final Fantasy XV no lançamento? Não, mas tem que arcar com as consequências de que o jogo daqui a um ano pode ter mais cenas de história e mais mudanças no gameplay que eu não vou ter, talvez, paciência de jogar de novo, entendeu? Só pra ver isso. Cara, quando anuncia com Season Pass, eu já fico cabreiro, cara. Eu sei que vai ter muita coisa, que vai mudar muito ainda o jogo. Vamos ver. Mas é conflitante o sentimento. Talvez o meu maior sentimento é de... É difícil falar sem spoilers, mas é de raiva mesmo, sabe? Eu acho que é sacanagem isso. Já devia estar no jogo essas tais cenas aí que eles querem adicionar. Mas enfim. Só. Continuando. Nossa, sétima notícia é que o Nier Automata vai ter um demo no PlayStation 4 ainda esse mês. Legal, né? Aguardo ansiosamente. Que dia que é? Estamos todos curiosos. É dia... Cara, eu esqueci. 22? É dia 22 de dezembro. É isso aí. Dia 22 de dezembro. E o jogo sai só em 7 de março. Ixi, 7 de março, cara. É junto com o Ghost Recon Wildlands. Então a gente joga o co-op. Cara. A gente joga o co-op do Ghost Recon. Depois a gente compra o Nier Automata. Ok? Combinado então. Que tenso, velho. Mas demo Mas é o bom, jogo né, cara? tá curioso, né? Demo é bom pra dar uma... Ajuda eles também, tipo, a ver que o povo tá gostando, não tá? Ver bug, essas coisas, né? Verdade. Eu sou sempre a favor de demos. E nossa oitava e última notícia é sobre o Sea of Solitude, um joguinho que ele é o segundo jogo que faz parte do programa EA Originals. E rapaz, o negócio é interessante. Bonitinho, cara. Interessante demais. Bem legal. Eu queria que a EA fizesse mais jogos, apoiasse mais jogos nesse programa deles, né? Porque esse é só o segundo em 6 meses aí que anunciaram. Mas é bom, sempre bom essas gigantes de produtoras aí estarem apoiando os jogos indie. Segundo eles não vão tirar um centavo disso, é tudo voltado, o lucro é tudo voltado para os desenvolvedores e tal. Então se for isso mesmo, é um programa interessante, mas... É programa de estágio isso aí. Exatamente. Mas e eles estão escolhendo uns jogos bem diferentões, assim, com uma arte bem diferente, com gameplay diferente, jogos mais cabeça, digamos assim, e tal, então tá bem legal. Isso aí é interessante, que tem uns monstros lá, né, e você como protagonista não mata eles, né. É isso, parece que você vira um monstro também, a menininha que é a principal lá vira um monstro, e aí ela tem que explorar o mundo lá e encontrar outros monstros pra descobrir o que aconteceu com ela, entendeu? Uma coisa meio Ico, Shadow of the Colossus, assim, um negócio meio diferente. Legal, mas legal. Demais. E é isso. Só isso? Só. Tranquilo, então. Então, vamos passar pro nosso tópico da semana, galera. É isso aí, galera. O tópico da semana é a série Final Fantasy. A gente quer falar pra vocês aí o que a gente acha que é a importância da série pro mundo dos games, a série que já vem aí desde 1987, né? E teve 15 jogos principais, mais um monte de spin-offs aí e tal.
E aproveitar também o hype de todo mundo aí com Final Fantasy XV, que foi lançado na semana passada. E claro, a gente vai listar pra vocês aí alguns personagens marcantes, que a gente gosta. Os melhores e piores jogos, na nossa opinião, claro. E também falar sobre a arte do jogo, aí o Demetrio gosta bastante. E falar sobre essas... Como que os jogos do Final Fantasy são marcantes nesse quesito também, né? E pra começar, falando um pouquinho da importância da série, sou eu que tenho que começar? É lógico, Nossa. esse é o mestre de Final Fantasy da Super Gameplay. Quem vê, pensa. Quem melhor pra começar esse podcast de resposta, sim. Quem vê, pensa, hein, galera. Mas tudo bem, eu começo. Não, então só fala pra gente, quantos jogos da série você jogou? Só fala pra gente. 15. Quais? Não, zoeira, eu não joguei 14 antes de virar o Realm Reborn. Mas ainda bem, né? Aí não, sorte aí não, joguei cara. muito tempo, né? Só um tantinho, só pra ver, só vi. Como que um cara desse tá no podcast Final Fantasy? Não é possível. Não. Cara, mas enfim, eu acho que a importância da série é porque o Final Fantasy, ele não foi o primeiro RPG, claro, da história, nem nada, né? O JRPG da história. Mas eu acho que ele definiu a base de várias coisas aí que hoje a gente tem em jogos de RPG e em jogos de RPG japoneses, né? Uma dessas coisas é o sistema de classes, por exemplo, né? Que lá na época do Final Fantasy III, que começou com isso, né? Que você podia escolher uma classe para cada personagem, então poderia ser o mago, o guerreiro, etc, etc. Lógico que o Final Fantasy tem uma nomenclatura diferente, né? A gente chama lá de o Black Mage, o White Mage, o Fighter e etc, etc, né? E então esse conceito de classes e tal, por mais que é uma coisa vinda do Dungeons and Dragons e tal, né? Mas é uma coisa que se popularizou bastante com Final Fantasy e disso saiu zilhões de outras séries aí que vocês conhecem. E eu acho também que continuando na linha de mecânicas de gameplay também, a questão do ATB, né, que todo mundo conhece, aquela barrinha que vai preenchendo até se executar uma ação nos Final Fantasies que são por turno, né? E aquela barrinha também foi criada pelo Final Fantasy e adotada em um monte de outros jogos. Nem sabia. Isso começou no Final Fantasy V, se não me engano. Desculpa, no 4. Foi a primeira interação do ATB e no 5 eles melhoraram ela. Então, aquela barrinha que tem no Chrono Trigger, tem tantos jogos que eu não consigo nem citar. Mas foi inventada pela Square pro Final Fantasy, né? Então, a herança do jogo é muito grande. E eu acho que a série que era inicialmente popular só no Japão, né, nos primeiros jogos, quando veio pro Ocidente, né, com Final Fantasy V, 6, 7, no Super Nintendo, no PS1, eu acho que foi uma das séries, talvez a série responsável por trazer esse gênero para nossas vidas, né? Esse gênero que hoje é um dos meus favoritos, os gêneros de JRPG e tal. Eu acho que por causa de Final Fantasy muita gente conheceu esse estilo e talvez foi descobrir outros jogos que lançaram até antes de Final Fantasy, mas por causa de Final Fantasy foi descobrir esses outros jogos, né? Então eu acho que essa talvez é uma as coisas mais relevantes que a série trouxe para o mercado e para os gamers, né? Todo mundo sabe qual foi o seu primeiro Final Fantasy, né? E talvez para muita gente, assim como eu, depois que você jogou o primeiro, você saiu procurando outros jogos semelhantes e aí conheceu o Chrono Trigger e aí conheceu outros jogos de JRPG da vida, né? Então acho que isso é importante. E outra coisa também é que eu acho que, com algumas exceções, Final Fantasy sempre tem uma história complexa, né? Às vezes confusa, né? Que complexa não necessariamente é um elogio, mas às vezes confusa e tal, mas é uma história que te faz pensar, uma história que lida com elementos do tipo desafios internos das pessoas, paixões, tragédias, e muitas vezes você sempre conhece a fundo a vida pessoal daqueles personagens que você está jogando, né? E explora relacionamento entre os personagens, né? A gente tem aí, por exemplo, todo mundo sabe do
dos romances lá da Yunia com Tidus, por exemplo, e muito mais, né? Todo mundo lembra, essas coisas marcam. Então acho que Final Fantasy não foi o precursor disso, mas eu acho que ele foi a ferramenta que popularizou essa possibilidade de hoje em dia a gente poder criar uma série de jogos com histórias complexas, ver que o público aceita isso, né? Porque não é mais só o Super Mario que tem que ir lá resgatar a princesa. Tá aqui uma história com 14 personagens que você tem que salvar o mundo, mas que no meio disso tudo tem um monte de reviravoltas e um monte de confusões e um monte de pensamentos e tal, e um monte de sacrifícios e etc, etc, que torna aquela história um pouco mais adulta, digamos assim, é memorável, um pouco mais adulta também e tal. Então acho que talvez essas 3 coisas que eu mencionei, gameplay e a história e a popularização do JRPG aqui no Ocidente, tenham sido pra mim, pelo menos, a importância da série no mundo, digamos assim. E vocês, o que vocês acham? Eu, assim, pra mim, cara, eu acho que Final Fantasy ele foi muito importante porque a gente que é gamer, muita gente, a hora que você fala de RPG, tem gente que nem sabe que o RPG, na verdade, ele nasceu como pra você jogar em mesa, pra você jogar em livro e tal. Uhum. E isso foi algo que foi muito comum, assim, pra minha geração, pelo menos, eu diria, pra nossa geração, que tem muita gente que conheceu isso já nos jogos de videogame, né? E o Final Fantasy, ele foi muito importante nisso, eu acho, porque ele foi um dos primeiros jogos que se popularizaram, principalmente aqui no Ocidente, como uma campanha de RPG mesmo, né? Que você tinha um grupo de heróis, e você tinha uma história, eles tinham um objetivo, você tinha uma jornada a ser cumprida. Então, assim, são conceitos que hoje a gente... RPG é RPG, todo mundo sabe o que é. Às vezes a gente tem até dificuldade de conceituar, né? Porque já é um negócio tão inerente, assim, pra cultura pop. E eu acho que Final Fantasy ele foi muito importante nesse sentido, sabe? De trazer esse conceito, de apresentar isso para um público que não conhecia. Eu, pelo menos, fui descobrir o que era RPG através de Final Fantasy, sabe? Uhum. E isso é extremamente marcante, né? Então, Final Fantasy também eu acho que é uma série que... você não chega a 15 jogos com trocentos spin-offs como Final Fantasy chegou se você fizer sempre mais do mesmo, né? Então, além de você ter uma qualidade comprovada que foi entre altos e baixos, né? Ao longo de muitos e muitos anos foi sendo refeito. E além de você ter cada novo jogo, você tem uma história diferente, você tem um universo diferente, você também tem mudanças no gameplay, você tem atualizações em tecnologia, em mecânicas, né? Então, assim, é uma série que sempre se preocupou em inovar, em trazer coisas, assim, trazer novidade mesmo para quem joga. E é legal que não só no início, mas ao longo desse desenvolvimento da série, em diversos momentos você vê ela dando rumo assim para esse gênero de RPG, né? Tipo, sempre foi ela que trouxe o combate, como é que fala? O combate clássico, que turnos. É por turnos, né? Uhum. Foi um dos mais populares. Depois também com a popularização do modo de Tactics, né? Uhum. Então, que é um gameplay bem diferente. E agora também, mais recentemente, não tanto, né? Mas já há alguns anos, essa pegada mais de ação, que também a Square trouxe isso, não só com Final Fantasy, mas também com outros jogos da produtora, né? Como o próprio Kingdom Hearts, que tem muito de Final Fantasy também. Então, assim, eu acho que é uma série que quando se fala em RPG, o RPG clássico e principalmente o JRPG, né, que é o RPG japonês, você não tem como ignorar, sabe? O mercado parece que foi se adaptando ao que Final Fantasy fazia. Uhum. Então, é algo muito grandioso, né, Final Fantasy. A gente se entristeceu por muito tempo,
por conta de uma queda aí que que Final Fantasy sofreu, né, de alguns anos atrás, mas tá aí Final Fantasy XV, que eu acho que vem pra voltar à tona tudo que a série significa e levar ela adiante. Que venha Final Fantasy XX, Final Fantasy 30. E você, Leandro? O que você fala? Vocês falaram tudo, cobriram aí toda a qualidade, né, do Final Fantasy. Mas, desde que eu conheci, assim, eu joguei pouco, né, a série. Não, são poucos os títulos que eu posso dizer que eu joguei, e menos ainda os que eu terminei, infelizmente. Mas eu sempre apreciei, né, a franquia. Sempre, cara, eu sempre fiquei embasbacado com aqueles vídeos, desde o sei lá qual, né, era sempre trazendo um CG absurdo de foda, né, sempre, que nem vocês falaram aí, à frente do seu tempo, né. Exatamente. Eu acho que uma coisa... Pode falar, né, Raiz? Não, então, só queria dizer que pra mim sempre foi esse sinônimo de qualidade. Parece que o que eu vejo é que a série foi importante para estabelecer esse patamar acima, assim, a ser alcançado, né, por outros, mesmo que tenha caído um pouco em algum momento. Agora, eu imagino também que deve voltar, né, a qualidade. E esse negócio que Demetra até mencionou, de cada jogo ser uma nova história e ter novidades, né, em gameplay e tudo mais. Salvar as exceções. Isso, antigamente eu não entendia. Eu ficava assim, mas por quê e tal. Mas eu acho que não teria como ter chegado no 15, por exemplo, se não fosse assim, né? Porque quem aguentaria ver as mesmas pessoas, os mesmos personagens, 15 jogos à frente, sei lá, tudo cansa, né? Mesmo que fosse renovando. Não sei. Mas é bom também, isso, sempre modificando, sempre vendo coisas novas, né? Formas diferentes. Tudo naquele mundo mais ou menos igual, né, do jeito que usa, mais ou menos, né, porque muda bastante entre os jogos, mas está lá o meio medieval com tecnológico, essas coisas. Então é isso. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que também é a questão de não estar só à frente do tempo, mas eu acho que Final Fantasy nunca teve medo de inventar, né, de inovar. Algumas coisas não deram certo, mas a maioria das outras coisas deram certo. Não só na questão de mecânicas, mas também mecânicas, por exemplo, que eu falei para vocês. No 3, por exemplo, foi a primeira vez que apareceu o sistema de classes, né? Cada personagem podia ser você podia criar ele seja um mago, seja um healer, seja um guerreiro, etc, etc. Né? Aí no 5, aí eles viram que isso foi bem aceito, no 5 eles foram lá e expandiram isso absurdamente, né? Então ficou um negócio, tinha mais de 20 classes, né? E hoje em dia os jogos não tem isso mais, mas curiosidade para vocês aí. Mas no 5, que talvez hoje é um dos jogos que tinha o sistema de classes ou jobs aí, como eles chamam no Final Fantasy, mais complexo de todos, tinha mais de 20 classes. Tinha classes do tipo assim, dançarino, químico, tinha até mímico. Tinha uma classe que chamava mímico, né, que eram umas coisas assim, cabulosamente absurdas. E mais legal ainda é que você ainda podia customizar a classe e criar uma classe nada a ver pra você, sabe? Você quer ser guerreiro, mas usar magias de restauração? Pode fazer sua classe assim, sabe? Então, a gente viu, por exemplo, o Bravely Default copiou esse sistema do Final Fantasy V, que é um jogo moderno, mas que pegou esse sistema do Final Fantasy antigo, né? Então, assim, a Square nunca teve medo de errar. E de acertar ou de errar, eles nunca tiveram medo de inventar. Então, por isso que você vê um Final Fantasy às vezes medieval, outras vezes futurista, outras vezes aleatório, outras vezes com uma história completamente absurda, outras vezes com uma história mais centrada ou mais realista, digamos assim, né? Você vê um Final Fantasy tipo o 8, que tenta ser um pouco mais
na época pelo menos, é um pouco mais próximo da realidade, com personagens já mais com formato humano e tal, e aí chega no 9, eles mudam tudo e volta pra trás e faz um negócio mais cartoon mesmo e tal, e aí chega no 10... Mete um rabo no Zidane. Mete um rabo no Zidane, e aí chega no 10, eles voltam tudo de novo, faz os personagens mais realistas, então assim, eles não têm medo mesmo de inventar e de ver o que o povo gosta, né, e eu acho que isso que é importante também. Uma coisa da série também, cara, é que eu acho que é um pouco de sorte da nossa geração, não sei, mas que também que as próximas gerações eu acho que vai passar por isso, é que Final Fantasy ele tem um pouco de espírito adolescente, assim. Uhum. Você vê que são sempre personagens muito jovens e, né, são adolescentes salvando o mundo, basicamente, né? Então, quando você é adolescente, isso parece que te marca mais. Então, por isso que às vezes a gente lá atrás jogou os Final Fantasy antigos, eles são tão saudosos, assim, porque eles ficam marcados em uma época da nossa vida que aquilo faz muito sentido, né? É verdade. E é engraçado você pegar também, tipo, isso eu já li alguns textos falando sobre o character design e o tipo de criatividade que eles abordam em cada época tá muito relacionado à cultura pop e até a moda no Japão é levada em consideração, sabe? Então, tipo assim, você vê hoje o Final Fantasy XV, que todo mundo usou, a boy band, os cabelinhos dos caras e tal. Mas é porque hoje, se você vê fotos, se você anda no Japão hoje em dia, aquilo ali é moda, sabe? É muito comum você ter aquilo, nas ruas, assim. Então é interessante você pensar que os caras também, eles levam um pouco em consideração isso, né? De dar ao público também um pouco do cenário atual para que eles se sintam mais à vontade, sabe, com aquilo. Então é meio bizarro, né? Ao mesmo tempo que tem situações também que os caras metem um rabo no Zidane e não tá nem aí. Exatamente. Mas é legal, cara. Pensar nessas coisas. Mas Demetrio, aproveitando que você tá falando aí, sei que você é o cara disso, mas o que você acha da questão da arte aí do jogo e de todas essas questões artísticas relacionadas à série Final Fantasy? Cara, Final Fantasy, assim, por muito tempo a gente teve essa polêmica, né, discussão de que jogo é arte, não é e tal. E Final Fantasy, cara, toda vez que entrava nessa discussão e alguém falava, não, mas não é, porque, né, tem definido o que é arte, pintura é arte, música é arte. Eu falei, cara, mas eu sempre usava Final Fantasy como o melhor argumento, sabe? E quase sempre não tinha contra-argumento contra Final Fantasy, cara. Porque Final Fantasy você tem nomes de todos os tipos de arte trabalhando juntos para criar uma experiência unitária, sabe? Que cara, assim, hoje em dia a gente vê muito mais disso, né? A gente tem muito mais jogos que se preocupam em detalhes mínimos para trazer experiências artísticas e tal. Mas Final Fantasy eu acho que foi um dos primeiros que fez isso. Na época em que Final Fantasy nasceu, era a época dos beats, né? Então você não tinha como ter muita coisa. E ao longo dos anos, você vê que a Square ela investiu muito nisso. Então se você pegar até artes conceituais de jogos do primeiro Final Fantasy, que era praticamente na tela você só via beats, mas você tem artes conceituais que são absurdas, cara. O primeiro cara que cuidou dessa parte de design do Final Fantasy foi o Yoshitaka Amano. E ele, cara, ele é um artista de mão cheia, assim, sabe? É difícil imaginar como que era na vida do cara na época. Ele fazer as artes absurdamente fodas. E ver um pixel na tela. E ver um pixel na tela, sabe? Então, assim, acabava que o trabalho dele ia pras capas de revista e pro marketing do jogo, né? O jogo em si não conseguia ter aquilo. Mas pelo menos ele tava feliz, cara. Porque ele tava amando, né? Yoshitaka Amano. Pô.
Começou cedo hoje, cara. Começou cedo Nossa, hoje. velho. Não, o Yoshi Takamano, ele é um cara apaixonado, né, cara? Então, Tá sempre amando, velho. foi mal, te atrapalhei aí no raciocínio. Não, isso foi muito bom mesmo, cara. E o Yoshi Takamano, ele sempre fala que ama o que faz. E... Então, assim, você sempre... Eu, pelo menos, sempre tive essa impressão de que a Square... ela se importa muito com isso, sabe? Com o visual, com música, né? Principalmente. Aí não dá pra não falar do Nobuo Uematsu. Isso, do Nobuo Uematsu, que é o compositor oficial hoje, da série, né? Até hoje o cara permanece. E inclusive fica a dica aí pra quem quiser ver making-offs e entrevistas do Nobuo Uematsu. É muito interessante, cara, você pensar que... Porque, tipo assim, quando você fala pra composição pra games, é uma arte meio nova, né? Os caras pegam gente que compõe música pra Hollywood pra compor música de games. Os caras não sabem o que estão fazendo. E o Nobuo, ele foi muito precursor nisso. Então, tipo, ele pegava o script do jogo e ele trabalhava as músicas de acordo com cada cena, sabe? Ele, tipo, mesmo na época dos beats, assim, que ele tinha pouquíssimos recursos, ele tentava passar com os ritmos e com detalhes, assim, mesmo das músicas, o que ele achava que o player tinha que sentir naquele momento. Cara, que coisa fantástica. Então, é fantástico. E se você pensar na época que o cara tinha essas visões, é muito no começo, sabe? Hoje em dia você tem muita gente que dá palestra falando disso e se acha o bambambam, né? E o cara lá atrás, ele se preocupava, ele pensava, ele entendia o tipo de loop que ele precisava usar para que a música não ficasse irritante o tempo todo, né? Que a pessoa podia escutar aquilo ali por horas e horas. Então, assim, quando se fala em arte em jogos, eu acho que Final Fantasy talvez seja o maior exemplo, assim, de todos, sabe? O character design, né? Que eu acho que hoje, depois já acho que ele começou, se não me engano, foi no 5, o Tetsuya Nomura. E que ele começou a fazer os character designers, os character designs, e ele virou uma lenda, né, cara? Você tem... Todos os personagens dele são fantásticos, e ele passou a atuar em outros jogos, e hoje em dia ele é disputado dentro da Square. Os caras não sabem aonde põe o Tetsuya Nomura. Ah não, vai usar no... Quando anunciou que ele estaria no Final Fantasy... Não, no Kingdom Hearts 3, um monte de fã de Kingdom Hearts 3 se aliviou, falou, putz, tá salvo o jogo, tá tudo bem. E aí um monte de gente preocupou, não, mas e o Final Fantasy XV? Aí fala, não, ele já terminou, tá tudo certo. Então, assim... O cara desenha até action figure, versões alternativas de exatamente. Heróis famosos aí, tipo Batman já teve. É muita coisa muito foda, né? Aquele estilão japonês mesmo que você vê. Pois é, isso é um negócio meio que vem de uns anos pra cá, né? Agora até o Yoji Shinkawa fez uma versão do Godzilla, ficou foda pra caralho. Mas eu acho que é isso, sabe? Final Fantasy é, por si só, arte pura. Arte pura. Eu acho que não... Além do design de personagens aí, eu acho que também não... igual você falou, a questão da música do Final Fantasy é uma coisa muito presente, né? Isso vem desde o primeiro. E aí você pega jogos tipo o 6, que talvez tenha a melhor trilha sonora de todos os tempos nos jogos. E tem umas músicas fantásticas e memoráveis. E o X também, o 10, né? E vários outros aí, o 7... Você lembra muito, você ouve a trilha, você sabe é desse Final Fantasy. Tem 15 Final Fantasy, mas você sabe exatamente de qual é, sabe? E inclusive eles fizeram uma coisa muito legal no 15 agora. Não é spoilers, é só um recurso que tem no jogo, mas você pode ouvir as músicas do Final Fantasy anteriores. Nossa, isso eu achei foda pra caralho. Até o 15.
E é muito legal. E as principais músicas, sabe? Você quer ouvir Chusenerkand lá do X, tem. Você quer ouvir a música da ópera do 6, tem lá. Sabe? As músicas de batalha de todos os Final Fantasy e tal. E assim, eu achei isso fantástico. E mostra o tanto que isso é relevante na série, né? Não só a gente achar fantástico, mas todo mundo achou fantástico isso, né? Pra mostrar o tanto que isso é relevante realmente na série. Não, e uma dica boa pra quem quer conhecer mais dessa questão musical do Final Fantasy é os álbuns Distant Worlds do Nobuo Uematsu. Tem no Spotify, inclusive, são os álbuns, eu não sei se foram lançados aqui no Ocidente, mas tem no Spotify pra ouvir os oficiais mesmo da Square. E cara, é o que você falou, é engraçado que você escuta e você consegue reconhecer de qual Final Fantasy mas também você sente uma unidade muito grande, sabe? Que realmente tudo pertence a uma série única, sabe? Você ouve aquela música e sabe, é Final Fantasy. É Final Fantasy, pois é. Isso é verdade. Mas legal. E se vocês não tiverem mais nenhum comentário com relação a isso, que tal a gente falar dos melhores e piores jogos aí pra cada um? Bora. Bora. Começa aí. Acho que você tá falando eu? Você tá falando um pouquinho, começa pra gente aí. O Lehigh tá caladão, né? Tá caladão. Por que será? É porque, infelizmente, não joguei tantos jogos da série. Joguei quase nada se comparar ao nosso amigo Carlão aí. Que isso? Se comparar ao Demet também. Não, você jogou mais que eu, com certeza. Não, sei não, hein. Olha... Mas fala os que você acha pior ou que menos te agradou. Talvez não é o pior, mas talvez é o pior dos melhores, digamos assim. Por eu ter jogado poucos, eu não tenho, assim... não é uma opinião tão abrangente que englobe toda a série, né, obviamente. Mas um que... eu achava legal o visual, eu tava no hype absurdo pra ele, era o Final Fantasy XIII, da Lightning e tal. Eu gostava demais, assim, tava vidrado naquele negócio, porque era um que ia lançar e eu tinha o videogame, eu ia conseguir jogar e tal. E os que saíram antes eu não tinha essa possibilidade assim no lançamento, né? Aí, beleza, eu fui jogar, legal, tá. Mas, cara, aquele... é ruim, velho. Aquele jogo é ruim. A história Você tá falando ele como melhor ou como pior? Agora não, como pior, pra mim, né? Pior achou que seria o melhor, mas aí virou o pior. Não, no way. Tá. Eu já tava achando estranho, assim. Não. Você começou falando Final Fantasy 13, ai, que isso? Me desagradou extremamente a questão dele ser linear. Ele é mais linear que Uncharted, ele é mais linear que muito jogo que é linear, pô. Que é mais linear que Mario, velho. E olha que cara, o Mario anda só em 2 dimensões, hein? Exato. O Mario ainda pode entrar num cano ou não, pode continuar reto, ou ele pode voar e ir pra cima. A lugar escondido lá em cima. A Lightning, o máximo era um caminho separado assim, que você andava uns 20 passos e já voltava pro caminho central, assim, pronto. Claro que tinha o capítulo 11 do jogo, que era aberto, mas outra coisa que me incomodava era... Você não tinha você não chegava numa cidade e você podia explorar e você podia conversar com pessoas e pegar quest. Certo, Carlão? Certo. Não tinha isso. Não. No capítulo 11, você pegava as quests lá, só que com os bichos mortos, eu não entendia o que era aquilo. E questão de história... também não achava muito interessante, não. Era confuso pra caramba, eu lembro disso. Vamos pôr uns pingos no i, falsi, né? Não sei o que. Vamos pôr uns pingos no i, né? A história de Final Fantasy XIII é a pior história de toda a série. É uma história fraquíssima. Eu acho fraquíssima. Eu acho ridícula. Mas pode continuar, depois eu falo. Eu já tava em letras garrafais aqui nas minhas anotações. Ai. Caraca, assim, eu não sabia dessa sua visão, né? Já tendo conhecido todos, mas putz.
Não, deixa eu só comentar Sim? do que você falou da linearidade, cara, que Final Fantasy XIII, ele não parece ser baseado em RPG, ele parece ser baseado naqueles joguinhos de tabuleiro, que você vai andando com o bichinho, sabe? Você só tem um caminho, você vai andando com o bichinho aí, dependendo do lugar que você cai, você tem que lutar uma batalha. Final Fantasy XIII é isso. Exatamente, boa analogia. Mas isso desagrada, né? Era extremamente bonito, né? Quando a gente via trailer, a Lightning, ela parecia uma personagem muito interessante. Mas no jogo mesmo, ela, sei lá, não tem muita personalidade. Até a personalidade de uma porta, né? Esse é o problema da Lightning. E tem gente que gosta, eu não entendo como que tem gente que gosta da personagem em si. E ela fez parte de 3 jogos, né? Isso que me dá mais raiva ainda. Pois é, ainda continuaram isso, eu não entendo, cara. Como? Mas os outros melhoraram? Questão do gameplay? Não? Ficou tudo do mesmo jeito? Depende do ponto de vista. Eu acho que o gameplay do Lightning Returns é o melhor. Porque esse é o terceiro. É o terceiro, porque você está usando só ela. Então, todas aquelas mecânicas introduzidas no 13 e no 13.2 ficam mais fáceis de você entender. E é um pouco mais de ação, tipo Final Fantasy XV, não tipo. Não vou falar semelhante, senão o povo vai me bater, mas assim, é parecido. É um gameplay mais de ação, né? Mas por você estar controlando só ela, eu acho que fica um pouco mais digerível, digamos assim. E o detalhe também é que o que você falou, né? O Final Fantasy XIII realmente tem uma história absurdamente linear, né? Principalmente as primeiras 25, 30 horas ali que você joga, é tudo absurdo. Nossa, tem nem o que falar, né? É totalmente linear. Tá faltando palavra pro Carlão. E aí você chega naquela área, a única área que tem o mundo aberto, entre aspas, né? Então assim, mas agora a história, cara, e os personagens, que talvez é o que mais me desagrada em Final Fantasy XIII, eu até nem importei tanto com a linearidade. Importei, né? Porque eu tava acostumado com os outros Final Fantasy. Mas o que mais me importou mesmo foi os personagens. E os personagens totalmente esquecíveis. Você não deve lembrar dos nomes. Eu não lembro de todos os nomes. Eu só lembro do segundo lá, o Snow, né? Tinha o Snow e a Lightning, e aí talvez a gente nem lembra do nome da irmã da Lightning. Eu não lembro. Eu também não lembro, não. Não lembro de jeito nenhum. Eu joguei os 3 jogos. Nossa. Então, tinha um carinha lá com um pintinho, né? Tinha um carinha com um pintinho na cabeça, que eu também não Black lembro. Power? O Black Power lá. E tipo o assim, nome dele é Black Power, né, não? Eu só chamei de Black Power. Então, tipo assim, só pra gente não saber nem os nomes dos caras, dá pra ver o tanto que é esquecível. E assim, a Lightning, por mais que ela seja uma mulher forte ali, uma protagonista forte e tal, muito bem desenhada, muito bem animada e tal, mas ela tem uma personalidade tosca, cara, nada, né? Ela não tem muita emoção, né? Como se fosse um robô, né? Um negócio cara, mais estranho. Mas posso causar? Pode. Vou entrar com as polêmicas. Final Fantasy XIII, ele pra mim também é o pior, assim. É o que eu menos gosto. Mas, cara, eu gosto da Lightning. Respeito sua opinião. Não, é que tipo assim... Concordamos em discordar. Eu esperei vocês xingar ela até morrer aí. Mas é porque, tipo assim... ela é uma personagem que... Isso aí que você falou, que ela é meio robótica, assim... Eu acho que ela foi a única personagem que foi apresentada que foi verdadeira, assim, que tipo, eles apresentaram ela assim e ela foi assim até o final, sabe? Ela não sofre nossa, a Lightning agora vai virar uma mãe adorável e não sei o que. Não, isso não é assim, ela é aquilo ali mesmo. Ela, desde o princípio, ela é aquela personagem mais fria e tal, e assim, por conta da história que é apresentada, né? Tem uma cena que ela conversa lá com o menininho, que pra mim chama menininho, e que ela conta o que aconteceu, que ela teve que ser pai e mãe da irmã, e que ela se reinventou pra assumir esse papel, né? Então assim, eu acho, de certa forma, eu acho bonito, sabe? Lógico, não dá pra comparar com nada que a gente já tenha visto em Final Fantasy, com tantos personagens inesquecíveis, né, da série. Mas de certa forma, assim, eu ainda tenho até um pouco
carinhozinho lá no fundo, assim, pela Lightning, por conta dela ser isso, assim, sabe? A mãezona, né? Eu acho que é um negócio que é muito diferente, assim, do que se vê em RPGs, né? Os heróis são todos muito parecidos. É o jovem sonhador que quer, sabe, salvar o mundo e tal. Ela não, ela tem esse lado meio cuidador, assim, que é chata às vezes, né? Ela realmente parece ser mãe do negócio. Então, sei lá. Só isso que eu queria falar. E uma última coisa também do Final Fantasy XIII, que eu gosto do esquema de batalha. Eu gostei daquela mecânica. O esquema de batalha em si ele não é ruim. Eu só acho que ele não é... não sei falar. Que ele não é bom. Eu não acho que ele seja ruim. Eu acho que tem Final Fantasy com esquema de batalha pior, por incrível que pareça. Os primeiros, principalmente. Mas assim, eu não acho que seja ruim. Mas eu acho que, sei lá, eu acho que... Você não se divertiu com aquele esquema de batalha? Eu acho que não é que ele era complexo nem nada. Eu acho que ele é muito... Não sei, acho que eu queria falar mal feito. Não mal feito, mas... não muito funcional, digamos assim, sabe? Sei lá. Eu gostei do gameplay do Lightning Returns. E é praticamente a mesma coisa, só que adaptado só pra ela, né? E inclusive, uma curiosidade, de todos os Final Fantasy que eu joguei, Lightning Returns foi o Final Fantasy mais difícil que eu já joguei. E ele é muito difícil. E isso me agradou, até me agradou. Mas assim, eu acho que no fundo, talvez o que tenha mais prejudicado pra mim seja a história. Porque eu acho que aquela história que eles chamam de Fábula Crisales lá da vida, né? Eu acho que aquela história ela é convoluta, ela é fraca, sabe? Ela não é nem clichê nem nada, ela é simplesmente fraca. Uma história, ok. Sabe? Você não se importa muito com o que está acontecendo, sabe? E eu acho que ela também não é muito bem desenvolvida. Eu não sei por que motivo eles insistiram tanto nessa trilogia, nessa série Crisales da vida aí, né? E eu acho que talvez isso é colaborado pelos personagens esquecíveis e tal. Mas eu acho que o gameplay é passável. Talvez essa é a palavra que eu queria, passável. Entendi. Esse negócio de ter personagens não marcantes afeta demais, né, pra mim, da minha experiência de um jogo. Mas uma coisa a Lightning o character design dela eu acho foda. Assim, a roupa, o jeito, o cabelo, eu acho muito foda, cara. Não, com certeza. Ela é muito bonita. Inclusive tem uma curiosidade que pro Lightning Returns, vocês jogaram Lightning Returns? Não. Mas você troca ela de roupa, né? Aí a medida... Opa! Não, eu digo assim, tá vendo? Lehigh que tá on fire, Demetrio, não sou eu. Lehigh já pensou na ceninha dela trocando de roupa. Não, você troca as roupas dela e cada roupa dá um skill diferente. Um skill não, um poder diferente. Então, por exemplo, bônus? Um bônus diferente. Ou um bônus pra defesa, um bônus pra ataque, ou habilidades diferentes e tal. E uma curiosidade, e talvez uma crítica pro Lightning Returns, é que justamente por ela trocar de roupa, e talvez tenha umas roupas mais reveladoras e tal, eles aumentaram até os peitos dela no design, no modelo, sabe? Nossa, que merda. Só pra sei lá pra quê, né? Não entendo por quê. Mas... japonês. Mas o personagem... o modelo físico dela no 13 é diferente do modelo físico no Lightning Returns. Ela quis dar uma turbinada, cara. É engraçado esse negócio de peito, né? Tipo, o... Engraçado mesmo. Olha onde chegamos. Não, porque no Japão, cara, parece que eles... o conceito que eles têm de sensualizar uma personagem é colocar peito pra caralho nela. É só isso. Balançando, né? E com aquela física de balançamento, de balanceio absurda, inexistente na realidade. Vamos analisar a física de balanceamento aqui dos peitos das personagens. Beleza. É igual anime. A gente vai chegar no... Como é que é o nome daquele jogo? Dead or Alive? Dead or Alive. Não, aquele lá é o top, né? Nesse quesito aí, né, Carlão? Mas o que eu queria falar mesmo dos peitos da Lightning é que eu acho que eles fizeram um desserviço à personagem, sabe? Independente da personalidade dela e tal, eu acho que
sexualizar ela por causa de roupas e tal, eu acho que não tem nada a ver com ela, sabe? Pois é, foi Exato, contra isso tudo aí que é eu verdade. acabei de falar aqui. Ué. É igual você Exatamente. pôr peito numa porta, entendeu? Não tem nada a ver. Você pode pôr uma decoração e tal, mas um peito na porta não tem nada a ver, entendeu? Mas era isso que eu queria falar dos peitos da live. Ai, velho. Esse podcast vai ter, Imaginando um monte de coisa. vai ter que entrar na censura lá do SoundCloud. do Café. Mais 18. É. Mas, continuando, vocês têm mais algum outro Final Fantasy de exemplo que vocês acham que é um dos piores ou que é o melhor dos piores, alguma coisa assim? Eu acho que o 13 é disparado, assim, na É. frente. Não tem como comparar mais nada. Ele era o pior de vocês também, então. É, pra mim com certeza. Assim, eu desconsidero o 1, 2 e o 3, porque... Primeiro porque o 2 e o 3 nunca chegou no ocidente na época que foi lançado, né? O 2 e o 3 foi chegar no ocidente só no 2003, 2006, então eles já chegaram datado. Teve até uma confusão com o nome, né? Inclusive quando o 1 chegou no ocidente. O 1 foi lançado em 87 no Japão e ele, 3 anos depois ele chegou no ocidente. Então, já era 3 anos na frente, mas não era tão datado. Agora o 2 e o 3 não foram lançados no ocidente. Aí quando eles lançaram o 4, que chegou no ocidente, eles chamaram de 2. Então virou uma confusão, sabe? O Final Fantasy 2 no ocidente era o 4 nos Estados Unidos, no Japão. Mas depois eles arrumaram isso, hoje em dia a numeração está correta. Mas o 1, 2 e 3, eles meio que são o beta do Final Fantasy, digamos assim. Eles estavam aprendendo a fazer. Eles estavam aprendendo a fazer, porque tipo assim, os 3 são bons jogos, mas pra época, sabe? Pro Nintendinho da vida, pro Super Nintendo da vida. Mas hoje em dia, se você for jogar, é datado, é cheio de coisas que não precisava ter, entendeu? Então assim, mas é entendível, porque foi o começo da série, foi onde introduziu uma série de mecânicas que eles foram só aprimorando. Então assim, se for falar dos piores, pra mim é o 13. Mas eu desconsidero o 1 e o 3 justamente por causa disso, entendeu? Eles não são jogos excelentes nem nada não, eles são jogos bons. Jogos regulares. Mas... Tudo tem a ver com a época. Tudo tem a também, ver com a época, exatamente. Se eu jogar um Final Fantasy 3, que foi lançado no ocidente em 2006, tipo, 16 anos depois que ele foi lançado, sabe? Não 2006 tinha Resident Evil 4. Né? Pois é, ué. Sabe, não faz... E assim, era um jogo do Nintendinho, então, tipo assim, não faz... A data ele ser datado atrapalha, sabe? Então eu acho que esse era um dos pontos. Mas o 13 realmente, eu acho que disparado, talvez seja o pior. Não, pior. Não que é horrível, o jogo é 1 de 10, não. Eu acho que ele é um jogo razoável, mas... Um 6 de 10. 6 tá bom. Mas assim, eu gosto de colocar os 3 juntos, né? O 3, o 13, o 13-2 e o Lightning Returns, porque eles são parte de uma mesma história, né? Tudo mesmo, continuação do outro. E eles não tem tanta inovação entre um e outro. Então eu acho que, no geral, seriam os 3. Mas e assunto polêmico agora? E questão dos melhores? Ixi. Esse assunto sempre Esse rende. é treta, hein? É. Demetrio, fala o seu. Ele foi mais rápido que eu. Ele sacou a pistola mais pra ele rápido. falar, né? Eu ia falar, Carlão, aí ele, Demetrio, pá, morri. Fala aí pra nós. Qual que são os seus favoritos, ou o seu favorito? Quanto você quiser falar. Nossa, aí vai longe, hein? Não, eu vou... Na verdade, assim, eu sou um cara, velho, que todo mundo me critica por isso, porque eu sou do povão. Geralmente o que eu gosto é o mais que a galera mais curte mesmo, assim. Eu não sei se é porque meu gosto é muito popular, ou não sei nada. Mas, tipo, pra mim é o Final Fantasy X, que é, eu acho que o preferido da maioria, assim. Tem muita gente que gosta do Final Fantasy X. Aliás, nem é, né, na verdade. Tem muita gente que é... enfim. Mas Final Fantasy X, pra mim, foi o que mais marcou, assim, sabe? Ele tem uma história muito tocante e
E tem um pouco daquilo que eu falei também, sabe? De ter esse sentimento da juventude e tal. Então foi muito gostoso. E eu gosto muito de romance. Isso eu tenho certeza que eu tô roubando fala do Litrin nesse ponto agora. Mas eu gosto muito de romance, eu gosto de histórias que têm aventura e que trabalha bem o romance também. E Final Fantasy X tem isso, sabe? Eu acho que ele sabe pontuar aventura com momentos emocionantes que vão te fazer chorar, vão te fazer se emocionar. Então, pra mim seria esse, cara, o Final Fantasy X, e tem personagens muito marcantes, eu gosto muito. Gosto do personagem principal, o Tidus, pra mim é um dos melhores de todos os Final Fantasy, apesar de que assim, ele não tem tantos detalhes marcantes. Assim, se você for pegar, tipo, o Cloud o Curaldo é esquizofrênico, né? Uhum. O Zidane é mala, mas... E tem um rabo. E o Zidane tem um rabo, lógico. Mas ao mesmo tempo, assim, eu gosto dele, eu me conectei muito ao personagem, sabe? Uhum. Então, pra mim, Final Fantasy X. Legal. E Lerrais, qual que é o seu preferido? Uai, Demet roubou meu preferido aí. Não. Porra, não, vou mudar, ué, que isso. Roubou Não, minhas mas vocês falas. podem falar Não, tô mais de um brincando. aí, galera. Não, ó. Cara, o Demetrio falou tudo. Final Fantasy X, pra mim é isso aí também. Eu também gosto de histórias com romance e tal. O Tidus eu acho muito massa. A Yuna eu acho muito massa. E ele é um dos poucos Final Fantasy que eu realmente terminei. Pouquíssimos Final Fantasy que eu terminei. Mas, enfim, ele é pra mim o melhor, então. Agora, tem outro que eu gosto absurdamente, só que eu não terminei ele, nem joguei tanto assim, que é o 12. Mas eu gosto dele pra caramba, tô muito ansioso pelo remake, pelo remaster, né? Mas eu gostava do esquema de batalha dele, que você... Eu sempre falo isso quase em todo podcast, né? Pra todo mundo aqui. Mas que você simplesmente podia evitar os inimigos, os monstros. Porque, cara, chega um ponto que dá raiva aqueles encontros randômicos. O 10 me dava raiva em certo ponto. Me dava raiva mesmo. Tipo, parece que o momento que você quer mais andar, mais ir mais rápido, acontece mais de aparecer mais monstros, né? Yeah. Mas no 12 você não tem esse problema. No 12 você simplesmente desvia. O 12 tem aquele clima diferente, assim. Eu não consigo explicar. Ele me atrai muito. Eu acho muito massa, assim. Os personagens são foda, né? E aqueles navios... navios não, né? São naves mesmo. Isso. Eu acho muito massa, cara. O Baltir, que personagem foda. Estamos chegando nos personagens já. Pois é. Foi mal. Tô queimando a largada aqui, né? Mas enfim, é isso aí. É o 10 e o 12, eu acho muito foda. Eu concordo, viu, cara? Eu fiquei na dúvida aqui se eu falava o 10 ou o 12. Ô, louco. Eu vou criar polêmica, então. Ixi, eu já sei qual que é, hein? Eu já sei. É o 13. Não, na realidade eu quero fazer um comentário dos que vocês falaram aí. Ixi, vai meter o pau no 10 e no 12. Não. Pra mim, é difícil pra mim escolher um, né? Eu acho que se eu tivesse que falar, seriam uns 4 Final Fantasy que seriam os meus favoritos. Sim, tem um que seria o favorito, mas com relação ao X, que realmente pra mim, o Final Fantasy X, que pra mim realmente é um dos melhores que eu joguei, eu acho que tudo que vocês falaram aí mesmo, sabe? A história, o romance e tal, a história dos personagens, a história de vida daqueles personagens, do que eles estão indo fazer, né? Eu acho que é muito... É direta, não é uma história absurdamente complexa, mas ela é interessante, ela é envolvente e tal. E os personagens são memoráveis, né, cara? Quem não lembra do Tidus, da Yuna e tudo mais, Nossa. né? Então eu acho que o X realmente é fantástico. Agora o 12 é muito bom, o gameplay dele é bom, igual vocês falaram, eu gosto do gameplay dele, aquele esquema dos gambits, né, que você pode colocar os personagens secundários pra fazer coisas automáticas pra você e tal. Eu acho bem legal. Mas o meu problema com 12 é que eu acho que os personagens deles são totalmente esquecíveis.
Ele não tem personagens de jeito marcantes. nenhum, cara. De jeito Nem o Baltir? Nem o Baltir, nem o Van, nem ninguém. Eu só não gosto do Van. Eu não gosto do Van. Não que os e da Penelo. Então, mas não que os personagens não tenham personalidade. Eu acho que eles são esquecíveis. Eu joguei 2 vezes Final Fantasy XII já e eu tenho dificuldade de lembrar motivações e nomes dos personagens do 12, sabe? Mas eu aposto que você não esqueceu da sainha da Ashe. Aí, eu lembrava da sainha, mas não lembrava do nome dela, pra você ter uma ideia. Ah, que isso. Mas, tipo assim, é a minha opinião. Muita gente gosta do 12 e eu acho que o 12 é um excelente jogo. Talvez, antes do 15, talvez tenha sido o último melhor Final Fantasy, né? Agora, uma curiosidade é que o Final Fantasy XII, não sei se vocês perceberam, mas ele é uma cópia do primeiro Star Wars, né? Ele é uma copy-paste do primeiro Star Wars, porque você tem um herói jovem, cheio de idealista, que se junta com um caçador de recompensas lá, obsessado com lucro, que tem um companheiro alien gigante, né? Que é a caralho, velho. Exatamente. E cabeças explodindo agora. Tem o governo militar lá do mal, né? O Império do Mal. E que é apoiado por uma força sobrenatural, vocês lembram disso, né? E aí o que você enfrenta no final? Uma super arma lá da vida, né? Então, tipo assim, é uma cópia do plot do primeiro Star Wars, né? Verdade. E além de tudo, ele tem os soldadinhos, né? Que são todos iguais, carregando as mesmas armas e tal. Então, tipo cara, assim, fantástico, gostei mais agora. Então, Final Fantasy XII pra mim... Só vi vantagens. Não é desvantagem mesmo, não. Era só uma curiosidade mesmo que eu queria falar. Mas é muito semelhante ao plot de Star Wars. Mas pra mim, talvez o principal problema que eu tenho com 12 é que pra mim os personagens eram esquecíveis. Mas se vocês lembram bem deles aí e marcaram vocês, legal. Cara, sabe por que eu discordo de você, cara? Tem um motivo muito específico. Porque eu acho que personagem, ele é construído principalmente pelo roteiro, certo? E o Final Fantasy XII, eu acho que ele é um dos Final Fantasies que trabalhou mais essa parte do roteiro, sabe? Tipo, se você pegar a quantidade de quotes que você tem de personagens do Final Fantasy XII, cara, se você pesquisar na internet mesmo, você vai ver, tem uma caralha de coisa, assim, a maioria do Baltier. Mas assim, ele se importa em ter essas jogadinhas, assim. Engraçado você fazer essa analogia com Star Wars, que eu nunca tinha pensado, que ele tem um pouco disso de Hollywood, assim, sabe? Cada ceninha, as microcenas, né? Não só a parte de CGI, mas as microcenas que tem dentro do jogo mesmo, elas sempre terminam com alguém falando alguma frase de efeito, sabe? Alguma coisa assim, que é muito Hollywood. Então eu acho que é por isso que eu acho que me marca o Final Fantasy XII, sabe? Por conta dessas tiradas, assim, sabe? E tem algumas relações que são um pouco diferentes também. O Van e o... É Bash o nome dele? Né? É alguma coisa assim. Isso. A relação dos dois, né? Que o Van inicialmente pensa que ele matou o irmão dele e tal, e o cara ele é visto como o grande traidor. Então, assim, aí acaba rolando um bromance dos dois. Então, assim, tem algumas relações que eu acho divertidas no jogo, sabe? Então, sei lá, eu gosto dele muito por conta dos personagens. Então, assim, lógico, cada um tem sua opinião, mas eu gosto da galerinha lá. Inclusive do Van, Leandro. Inclusive do Van. Cara, eu gosto de todos lá, menos o Van e a Penelo. Nossa, a Penelo também, eu acho ela mó gracinha, cara. É mais gostosa. Mas enfim, se eu tiver que escolher e o seu, Carlão? Se eu tiver que escolher eu já falei sobre ele no podcast que a gente falou os melhores jogos da vida, né? Então não tem como ser diferente, mas é o Final Fantasy VI. Pra mim é o melhor Final Fantasy de todos, de longe. Eu até achei que vocês iam falar do 7, fiquei surpreso. Acho que ninguém falou do Cloud, do Sephiroth aí, da Tifa e tal. Mas depois vocês quiserem falar. Mas o 6 pra mim é o epitome do Final Fantasy, sabe? É tipo assim, ele tem tudo
que você precisa ter num jogo de Final Fantasy com excelência. Você tem uma história absurdamente complexa e adulta, não é uma história muito infantil, apesar dos personagens serem novos, igual a gente já mencionou. Você tem a maior gama de personagens de todos os jogos da série, são 14 personagens que você tem. Né? Hoje em dia a gente tem aí, Final Fantasy XV tem 4 personagens jogáveis não, né? 4 personagens principais, o 12 não lembro quanto tinha, 6. Olha o spoiler. 6 ou 7 aí que você tinha no 12, né? O 13, 4, 5, 6. Então assim, o 6 tinha 14 personagens e a história é fantástica. O gameplay é tudo que todos os outros Final Fantasy anteriores fizeram melhor, né? Com ATB, com um sistema de classes complexo. E igual eu já falei também, uma das trilhas sonoras mais fantásticas de todos os jogos. Se vocês procurarem cena da ópera aí do Final Fantasy VI, vocês vão ver, é de chorar. É lógico que teria que ter acompanhado o jogo um pouco antes, né, até chegar na cena da ópera. Mas é de chorar. E foi um dos primeiros jogos que eu realmente fiquei emocionado, de cair lágrima na minha vida, sabe? Joguei ele muito tempo atrás, eu nem lembro que ano que foi, mas foi bem próximo de quando lançou. Acho que ele era de 94, 95, eu devo ter jogado tipo em 96. Mas foi um dos primeiros jogos que me deram... Foi o primeiro jogo que me fez chorar mesmo, de emoção, assim, pelos personagens, pela história bonita, né, pela história trágica e bonita e tal. Então, assim, Final Fantasy VI pra mim é de longe o melhor. Mas... A galera mais hardcore de Final Fantasy geralmente fala isso, cara. Mas eu não desmereço de forma alguma, inclusive seria o meu segundo, terceiro e quarto colocado, o 7, que por mais popular que ele seja, eu acho que ele merece a popularidade, porque o 7 é fantástico também. E também o X, que eu já falei, e o 9. O 9 pra mim é um caso de amor. Aquele Final Fantasy é muito, muito, muito bom. Mesmo com o rabo do Zidane. O rabo do Zidane... implicado com o rabo do Zidane? Não, eu não implico. Eu acho massa o rabo do Zidane. O rabo do Zidane é bizarro, mas tudo bem. Mas vocês têm mais algum outro que vocês gostam também, que vocês tenham jogado? Talvez seja diferente, um spin-off, alguma coisa assim? Porque eu até tenho mais um aqui. Então, eu só queria falar um pouquinho mais só que... Fala. Não tem muita coisa a falar, mas assim, do Final Fantasy VII, que também eu acho... Cara, é um jogo perfeito, assim, na minha visão. Um jogo que tem plot twist, tem coisa que você não espera ver num RPG, né? Tem morte de personagem brutal, assim, que você... Nossa, foi uma das coisas mais esquisitas, assim, que eu já vi num jogo. Mas assim, eu vou deixar pra falar mais dele quando daqui a pouquinho a gente vai falar de personagens, né? Aí que eu acho que entra mesmo Final Fantasy VII, porque eu acho que é ali que mora, eu acho que alguns dos personagens mais memoráveis da série, pra mim, pelo menos. Então, seria isso mesmo. Pode falar do spin-off aí, Carlão. Não, na realidade eu ia falar que também é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, que é o Final Fantasy Tactics. Nossa, excelente. Final Fantasy Tactics é perfeito. Eu não vejo defeito naquele jogo, eu acho ele perfeito. E ainda envolve um tema que eu gosto demais quando tem games, que é política. E aí você tem a história lá de dois amigos de infância, né? Um era peão, o outro era do reino lá, era rico e tal, não sei o que, classes diferentes, né? E aí eles crescem juntos, mas com ideologias separadas. Então, cara, a história é absurdamente interessante, tem toda essa gama política, o gameplay é fantástico, o gameplay de RPG de estratégia é fantástico, e pra mim, tipo assim, é um dos melhores jogos Final Fantasy se a gente tiver considerando os spin-offs aí, não só a série principal, né? Mas se tiver que pôr, eu colocaria junto ali com o 7, com o X também, como nos melhores jogos da série. Top, verdade. Tinha esquecido dele. Lehais, tem mais algum? Tem um spin-off aí, ou não é spin-off, não sei. Lá que é o vem. Dissidia Final Fantasy. Esse é o de luta. Cara, eu gosto. É o de luta. Você imagina que jogo de luta com os personagens de Final Fantasy vai ser um negócio
besta, né? Mas não é, cara. É muito bom aquele jogo, é diferente. É um jogo de luta muito diferente do comum. E eu gostava demais. Pena que, assim, foi lançado pro PSP. Eu acho que não foi muita gente que teve acesso. Tem o Dissidia 2, né? Como que chama? Mas acho que lançou só pra arcade ainda, né? Só pra acho que é Dissidia Final Fantasy 12, não é um negócio... O negócio é um nome bizarro. Assim. Redissidia. Nossa. Dissidia Reload. Eu tô aguardando eles lançarem isso aqui no PS4 e tudo mais. No ocidente, né? Mas o Dissidia é muito bom, gostava demais. Outro bacana, outro que eu terminei, foi o Crisis Core Final Fantasy VII. Que é um plus ali, né, da história do Final Fantasy VII, que foi incrementada com várias outras obras, né, o Advent Children e o The Urge of Cerberus, né, que era como que ele chamava? Vincent? Era? O Vincent. Nossa, Vincento. Vincento. Então tinha esse também, o Crisis Core, que era com o Zack, certo? Cara, o Crisis Core é o jogo que revela que Final Fantasy VII é todo cagado, né? É tudo errado. Pois é. O personagem principal morreu antes de fazer o jogo. Isso. O Cloud não é nem um soldier, né? Não, o Cloud é um esquizofrênico, velho. Cloud tem problema sério de cabeça. Mas, vocês jogaram o Crisis Core? O Demet jogou, né? Eu não joguei. Eu joguei. Não. É bom, é violento. É muito bom, muito bom. É mais tem ação também, né? Cara. Mas tem outro spin-off que eu gosto muito de Final Fantasy, que é o Kingdom Hearts. Não deixa de ser, né, cara? Tem Disney, mas o universo Final Fantasy também tá. Tá certo. Mas aproveitando que vocês já estão mencionando personagens aí, o que vocês têm de personagens marcantes aí na série pra vocês? São personagens dos jogos preferidos ou são outros? Demeto, fala aí pra gente quais são os seus personagens mais marcantes. Cara. Eu começo com a musiquinha, cara. Tan, 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 tan. Sephiroth! Cara, pra mim, o primeiro da lista que tem... Nossa senhora, que eu acho que é se brincar, um dos maiores vilões dos games, assim, cara. Da história dos games. Que é um puta bichona emo, cabeluda, que é o Sephiroth. E assim, eu acho que ele é só um personagem rebeldão, né, que se rebelou. Assim, se você parar pra pensar muito assim, na história do Sephiroth, talvez não seja nem grande coisa. Mas no jogo, a forma como ele é apresentado, assim, eu gosto muito quando você apresenta um vilão de uma forma que ele demora a aparecer de verdade e você fica criando expectativa, sabe? Para aquele cara. A história vai sendo contada antes dele aparecer e todo mundo... toda hora que você tem uma sub-aparição dele assim, ele é muito foda, sabe? A primeira coisa que você vê que ele matou, ele mata uma cobra gigante no deserto lá, sabe? Você fala, puta que pariu, velho. Eu vou ter que lutar com esse cara, é impossível. O negócio que, tipo, no mapa, a cobra fica se movendo no mapa assim e você tem que evitar ela, né? Se você cai nela, você morre. E aí você chega lá do outro lado e ele matou o bicho, sabe? É muito, muito louco, assim. A forma como o Sephiroth é apresentado torna ele um personagem muito grande. E aí, acho que ajudou também a criar... assim, a lenda do Sephiroth, o filme, né, o Advent Children, que inclusive a gente pode considerar como um spin-off, né, também de Final Fantasy, apesar de não ser um jogo. E a aparição dele no filme é absolutamente fantástica também. Da mesma forma como o jogo fez, o filme também cria essa expectativa de, será que vai aparecer, cadê e tal, e a hora que o cara aparece é aquela explosão de epicidade, assim, né? Muito épico. Então eu acho que, assim, o personagem que... eu acho que é o personagem principal pra mim da saga de Final Fantasy, assim.
vilão ou não, é o Sephiroth, sabe? Que é o... e no Crisis Core também ele é muito foda, né? Porque no Crisis Core, Isso! ao mesmo tempo que você tem nos outros jogos ele como vilão extremo e você não tem uma... Tipo assim, você não tem uma proximidade muito grande com ele, no Crisis Core você vê ele antes dele se rebelar, né? Então você tem uma proximidade maior, você consegue entender melhor o Sephiroth e ver melhor ele como pessoa, né? Antes dele virar o capeta. Então, o Sephiroth pra mim seria o primeiro que eu citaria, assim, que eu acho que é foda pra cacete. Ilhais, e pra você? Fala algum personagem que te marcou. Ai, nossa. Pode ser mulher, não tem problema não. Ah, é? Cara, a gente não vai achar. A gente não vai achar que você tá on fire, né? Não, tô zoando. Cara, mas agora o Leandro vai jogar o Lightning Return agora, né? Ah, não, vou não. Ela tem mais No play. way. No way. Não, mas o Sephiroth eu também acho extremamente foda. É um dos personagens mais marcantes. Os outros que eu curto bastante, apesar dele ser meio, que nem o Demetrio diz, esquizofrênico, é o Cloud. Eu curto ele. E o Tidus também. Tidus é foda. Não tem muito o que falar não, cara. O arco, o Tidus é muito legal, né? O arco dele é muito interessante. Que, tipo assim, no começo você pensa que ele é sempre alegrinho ali, sempre é o zoando. Clássico, né? É o clássico. Exato. Mas aí você vê que meio o arco bobo. dele... que o arco dele não muda ele completamente, mas, tipo assim, te dá uma visão diferente dele, né? Muda a forma como você vê ele. Exatamente. E aquele final, cara, dele com a Yuna, e ele... Nossa, eu choro daquilo lá, cara. Fácil. Lá de cortar o coração, velho. Nossa, total. E... Os meus personagens favoritos, além dos que vocês já falaram também, são vários também. Mas acho que dos 6 tem a Terra e a Celes, que são talvez as duas personagens principais. São fantásticas, absurdamente fantásticas. A personalidade de todos os 14, acho que são 14 personagens que tem no 6, são tudo muito bem desenvolvido, todos têm uma história de fundo, tudo é bem narrado, explicado, eles se interagem de uma forma fantástica. Então, tipo assim, eu não tenho como fazer mais elogios pro 6. Eu acho que por isso que os personagens me marcaram tanto. A Terra, inclusive, é a que você começa jogando, né? É a primeira personagem que você vê. E ela tá numa armadura gigantesca lá de um Magitech lá, e aí tem uns combates absurdos. Esses bagulho desse Final Fantasy é louco demais. Então, assim... E a Celeste é a que tem a cena da ópera, né? Então, se vocês verem a ópera aí, vocês vão ver. Eu acho que eu sei a música da ópera, mas eu acho que eu não vi a cena. Vou procurar depois. Depois vocês procuram. Mas... E também, claro... Eu gosto muito do Vivi, do Final Fantasy IX. Nossa, e ele faz fantástico. aparições aí em outras séries. Mas eu também queria deixar uma menção honrosa para alguns personagens que eu acho que... Personagens e monstros que estão sempre na franquia. E eu acho que sempre que você vê, além de você saber que é Final Fantasy, você sabe que você está naquele universo da Square, sabe? Então, por exemplo, a gente tem monstros lá, por exemplo, vocês lembram do Tom Berry, dos Muggles, né? Ou dos Chocobos e tal, e também o Cactuar, né? Eu acho que esses bichinhos são os mais conhecidos da série, mas ao mesmo tempo tem sempre um papel importante de uma forma ou de outra ali dentro dos jogos, sabe? Seja sendo um inimigo mais difícil, um inimigo especial, ou seja te locomovendo nos cenários maiores e tal. No Lightning Returns, por exemplo, os Muggles têm um papel até importante lá, para ajudar a Lightning e tal. Então, tipo assim, eu acho que essas coisas são legais. E aí tem coisas que sempre aparecem, né? Tem o Cid, que tem em todos os Final Fantasy, e ele é sempre ou um engenheiro, ou um mecânico, ou o piloto da nave, né? Cara, isso me fez lembrar uma coisa. Que tem a Cindy nesse jogo novo. É por isso que ela não eu não joguei, né? Por isso ela não é minha personagem favorita, né, da série.
Mas ela a gente lembra daquela teoria do sensualização no Japão, quando olha pra ela. Exatamente. A roupa dela é totalmente sem necessidade, né? Mas tudo bem. É hora de conversar sobre os peitos dela. Mas o Cid eu acho que marca muito. Você vê um cara chamado Cid, você já lembra de Final Fantasy, né? E tem também, vocês devem lembrar que tem o Biggs e o Ed, né? Que eles estão basicamente em todos os Final Fantasy, aquela duplinha de personagens meio caricatos, meio engraçados. E uma curiosidade é que eles são inspirados diretamente do Star Wars também. Ah, não, aí sim, eu reconheço os nomes, né? Então, todo Final Fantasy, desde o 6, tem o Biggs e o Ed. No 15, inclusive. Vocês vão ver aí no jogo que vai ter o Biggs e o Ed. E eles estão sempre lá, ou eles são vendedores, ou eles são uma duplinha, tipo, um é o chefão, o outro é o peão. É sempre uma coisa meio coreto, sabe? E junto com o Cid, com essas outras coisas, Chocobos e tal, eu acho que ajudam a criar uma identidade, mesmo com os jogos completamente diferentes uns dos outros, sabe? Bahamut também, né? Aí tem os inimigos, os Summons, né? Os Summons, os inimigos famosos aí também, né? Que sempre tem. Mas eu acho muito legal. Ainda falando de personagens, cara, um que você falou aí que você não gosta, que os personagens estão todos chateados, não sei o quê. Cara, Baltier pra mim é o segundo Solo na lista, cara. O Han Solo do estúdio. O Han Solo do Final Fantasy, velho. Eu acho ele foda também, muito foda. Cara, as falas dele, velho. Tipo, a primeira coisa que ele fala, o Van vira pra ele e fala: quem é você? Ele fala: eu sou o personagem principal, lógico. Cara, velho, é foda pra caralho isso aí. Ele é muito treta. Han Solo. Ele é muito Han Solo, exatamente. Não é à toa que o Han Solo é o preferido de Star Wars, né, cara? Né? De muita gente. E o Baltier, eu acho que ele é isso. Ele é esse cara mala, assim. Tem o lance dele ser pirata, então... Ele é foda, cara. Ele é muito foda. Bom. Mas é isso aí, galera. Esse foi o nosso tópico da semana sobre Final Fantasy. Espero que vocês tenham gostado. E Final Fantasy XV, em breve tem um review aí no site para vocês poderem ver. E agora, aproveitando, pra gente finalizar, falar de que a gente tá jogando, né, essa semana. Lerrais, que tal você começar? Ixi. Eu tô jogando Watch Dogs 2 ainda. Continua bom? Assim, acho que da última vez que eu falei aqui... Pois da última vez que eu falei aqui, eu não tinha... Assim, eu não tava empolgado, né? Mas melhorou. Definitivamente melhorou. Eu fico que o jogo é divertido, é bom de jogar, é prazeroso. Ainda me incomoda, né, um pouco a questão de ser muito zoado, né, muito na brincadeira. Hacker da Disney. Hacker da Disney, exato. Eu gostei muito demais. Colorido, marca registrada, isso aí. Cara, título do review. É isso aí. Acabou. Hackers da Disney. Acabou. Mas é divertido, cara. É legal de jogar. Não é... Eu acho que não vai ser uma experiência memorável, assim. Não vai ser. Eu não acho, eu tenho certeza. Não vai ser. O primeiro já não foi, né? O primeiro não era. Mas o primeiro errou muito em carisma do personagem, em história, sei lá. Esse tá acertando mais nos personagens, eles têm personalidade. É engraçado de ver, é divertido. Eles são toscos, né? Tem um lá que... Nossa, tem um lá muito tosco. Mas, assim, ele tem... É o jeito dele, a personalidade dele, então... É válido. Demetri, e você? O que você jogou essa semana, meu amigo? Cara, essa semana eu joguei o capítulo 4 de Batman, da Telltale. Olha só. Telltale. E eu enrolei pra caralho, infelizmente, pra jogar, porque já saiu dia 22 do mês passado, e aí veio eventos, CCXP, viagem, trabalho e um mundaréu de coisa. E eu só consegui jogar ele essa semana, e o review deve sair ainda no final de semana desse capítulo 4, então eu vou falar rapidinho, sem tentar dar spoilers, que pra mim ele voltou à qualidade que eu tinha visto, que estava presente no 1 e no 2. Ainda fica assim aquele desinteresse nas escolhas, porque, sei lá, né, a Telltale ela não consegue enganar muito bem.
nessa parte. Você joga, as suas escolhas elas não... Às vezes ela altera um pouquinho a sequência dos eventos, ou uma coisa ou outra, às vezes uma skin de um personagem altera, mas no fim a sinopse mesmo não muda, né? Mas gostei desse capítulo principalmente pelo ritmo, assim, ele tem ceninhas mais curtas, sabe? Uhum. Então você não fica muito tempo numa coisa maçante, assim, sabe? Aconteceu um negocinho aqui, ele já te leva pra outra situação, que vai pra outra. E uma coisa bem legal, cara, que eu senti nesse episódio, é que as histórias do Batman que eu mais gosto, e que, inclusive, algumas das mais memoráveis dele, são as que levam ele ao máximo, não só como herói, mas também como ser humano, sabe? Tipo assim, que... Tem situação, tem HQ do Batman que você tá lendo assim, que o cara tá sem dormir há 3 dias... E ele entra em um negócio que leva a noite inteira pra ele escapar, e ele quase morre. E na manhã seguinte ele já chega em casa, o Alfred chega e fala: senhor, precisa descansar e tal. E ele: não dá tempo porque o cara tá vindo e tá armando não sei o que. Então eu senti um pouco disso nesse capítulo, bacana. Sabe? Uhum. Que ele, Spoiler? tipo, ele... Não, assim, zoeira, pode mas falar. assim, vai ter um pouco disso, sabe? De levar o Bruce Wayne ao extremo mesmo, Ao sabe? limite. Ao limite. E isso eu gosto muito. É uma das coisas que eu acho melhores no Batman, sabe? Que é os momentos em que tipo, qualquer outra pessoa teria desistido e ele tá lá agarrado no objetivo. E teve a aparição de um personagem famoso aí, né? Que tá nos trailers. Esse eu não vou comentar nada, vou deixar todo mundo aí na dúvida se foi bom, se não foi e tal. Joguem. Então, joguem, né? Batman, eu acho que o da Telltale tá terminando agora, eu acho que vai fechar bem. E é o que tudo indica, eu acho que ele é um projeto maior do que só essa temporada. Com certeza eles já pensaram em mais temporadas de Batman. Então acho que vale a pena. Não sei se essa vai fechar tão redondinha assim, sabe? Se vai ser perfeita como eu gostaria que fosse. Mas eu acho que ela é um ponto de partida para algo muito legal que a Telltale pode manter por um bom tempo, sabe? Legal. E eu passei a última semana jogando nosso querido Final Fantasy XV. Já que tá falando de Final Fantasy, já né? que falamos só de Final Fantasy, vamos falar mais de Final Fantasy, né? Mas eu vou tentar falar... Tô meio que pisando em ovos aqui para não dar spoilers para vocês. Mas meu review vai estar no ar aí, possivelmente, quando vocês estiverem ouvindo o podcast. Vai estar mais detalhado, mas assim, a primeira coisa é que os medos que a gente tinha com Final Fantasy XV antes do jogo ser lançado, a gente falou várias vezes aqui no podcast, né? Eu acho que eles foram meio infundados, graças a Deus. Até a questão ali da boy band, né? Ou das babás do Noct, como o Demet falou uma vez, eu acho que aquilo ali eles fizeram de uma forma muito positiva, sabe? Você chega no final do jogo se importando com aqueles personagens e aquele senso de camaradagem deles ali, né? Cara, sobre isso aí você não há de ver que, tipo, eu tô com 2 horas e pouco de jogo e eu já senti que eles acertaram nisso. Exatamente. E, inclusive, assim, era um dos meus maiores medos, né? Eu sempre falei, esse negócio de boy band, esse trem não vai dar certo, né? E assim, depois de 50 horas de jogo, eu ainda continuo me importando com eles, sabe? Então, tipo assim, me marcaram, eu acho que são os 4 aí e outros personagens, são personagens que daqui 5, 6 anos, se a gente fizer outro podcast de Final Fantasy, eu vou lembrar deles, sabe? Eu vou lembrar o Noctis marcou, o Ignis, o Gladius e tal. Eu acho que eles fizeram isso muito legal. O gameplay eu achei muito legal. Não vou entrar muito em detalhes, mas assim, o gameplay eu achei muito interessante, muito divertido, variado, com alguns problemas, mais variado. Talvez o principal problema seja a câmera. A câmera ela é meio chata em algumas situações, principalmente quando você está em ambientes fechados. Dá uma raiva, né? De ela não posicionar direito, você não tá vendo a ação e tal, então... Os arbustos passando na frente. Os arbustos passando na frente, ou o monstro gigantesco que é difícil de ver. Então assim, tem umas coisas meio chatas, sabe, com a câmera do jogo. Nada grave, mas chato. Mas talvez o principal problema que eu tenho com Final Fantasy XV
depois de ter jogado a história inteira e feito muitos sidequests e tal, é com relação à história mesmo. Não que a história seja ruim. A história, inclusive, ela é ótima. Eu tinha preocupação por causa que eu vi o Kingslave, falei até pra vocês, né? Acho que vai ser uma história muito fraca e tal. Não é fraca. É uma história muito boa, muito legal, muito interessante. Talvez uma das melhores histórias de Final Fantasy dos últimos tempos aí, não dos antigos, mas dos últimos tempos. Só que a forma como a história é entregue a gente é cheio de buraco, né? Então eu vou dar um exemplo só genérico, mas que não tem nada de spoilers não. Mas, por exemplo, em algum momento do jogo você reencontra alguns personagens e aí o diálogo deles é basicamente assim: que tal, faz tempo que eu não te vejo e tal, vamos entrar ali dentro do bar e botar o assunto em dia. E é um assunto que você, como jogador, queria saber o que está acontecendo. Aí o jogo simplesmente muda para uma tela de load e mostra a informação em 3 linhas de texto. Tipo, nesse período de tempo aconteceu isso, isso e isso. E pá, já te bota de volta na ação e você tem que fazer tal coisa, entendeu? Então, tipo assim, o jogo é cheio de... A história, principalmente do metade pra frente, ela é cheia de buracos. E isso me lembrou muito, muito mesmo, Metal Gear Solid 5. O capítulo 2 de Metal Gear Solid 5. Não tem nada a ver, não é tipo assim um negócio que... igual a Konami, acabou o dinheiro, não deu pra fazer, sabe? Mas é um negócio que lembra muito, tipo assim, que é... Sei lá, vocês podem achar diferente, mas eu achei esse o principal defeito de Final Fantasy XV, sabe? Por isso que eu acho que esse negócio, vamos adicionar mais cenas de histórias e tal, é uma coisa positiva, porque falta bastante em muitos locais que poderia ter muito bem, sabe? Eu não sei se eles deixaram de pôr, foi uma escolha artística, ou se foi uma escolha técnica, ou se foi uma escolha financeira. Mas realmente falta, sabe? Mas ao mesmo tempo, alguns desses detalhes te fazem... te ajudam a interpretar o jogo de diferentes maneiras, o que é legal também, sabe? Não te entrega de mão beijada, não tem muita exposição, sabe? O que é ruim também. Então acho que tem um meio termo. Eu acho que ficou mais pro lado de buracos demais. Mas talvez tem gente que vai achar, não, foi de boa. Mas eu não acho que foi um negócio entregue da melhor forma, não. Podia ter sido melhor entregue. E talvez com as atualizações aí melhore, mas eu acho que... não sei. Mas enfim. Final Fantasy XV é um excelente jogo. Quem tiver com dúvida aí pode comprar, que eu tenho quase certeza que vocês vão gostar. E vocês dois aí que não jogaram ainda, ou estão começando a jogar, fiquem firmes, porque... Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena sim. Nossa, valeu a pena tudo que eu queria ouvir. Valeu a pena esperar os 10 anos aí. Top, cara. Muito excelente. bom. Espero que eu não tenha falado muitos spoilers pra vocês aí, mas eu tentei. Não, de boa. Não, tranquilaço. Mas é isso aí, galera. Esse foi o Super Gamecast número 21. Segunda-feira a gente tá postando pra vocês. E na outra semana a gente tá de volta, claro. E fiquem ligados aí na supergameplay.com.br para todas as notícias do mundo dos games. Sigam a gente lá nas redes sociais e no SoundCloud e no iTunes também. E é isso aí. Obrigado, Leandro, pela presença. Valeu. Obrigado, Demétrio. Opa, sempre um prazer. É isso aí, galera. Um abraço.